Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Começa agora Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho. Quer conhecer mais sobre a Celtic? Acesse www.celticsvp.com.br. Lembrando que esse programa é uma produção da Celtic, a corretora que revolucionou o conceito de gestão em benefícios. E hoje, no nosso programa, nós contamos com a presença de Rosana Sestari, coordenadora dos cursos de Tecnologia em Marketing e Logística da Faculdade Anhanguera. E hoje a gente vai falar sobre perfil profissional, competências e lideranças. Rosana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade, de estar aqui. Vamos ver o que eu posso estar contribuindo com o tema, Para mim é um tema que nós desenvolvemos praticamente no dia a dia, tanto em questões dentro de sala de aula, quanto na prática mesmo, profissional. Então, legal. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aqui ao nosso lado está a Mayara hoje, posicionada no nosso super notebook para receber as perguntas dos nossos telenautas. Mayara, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Balista. Obrigado pela presença. E você, telenauta, não esqueça, mande sua pergunta, mande sua crítica, sua sugestão. Estamos sempre abertos a ouvi-los e esse programa é feito por você e para você. Rosana, para a gente começar o nosso bate-papo do dia, quais são os principais pré-requisitos para ter um perfil profissional adequado às necessidades do mercado hoje? Eu acho assim, de uma forma geral, as pessoas devem se preocupar com o seu desenvolvimento, o autodesenvolvimento. Esse é um grande ponto, é um ponto-chave. As pessoas devem investir na educação, quer dizer, se preocupar profundamente com o seu currículo educacional. Eles devem se preocupar em se analisar constantemente para verificar aonde existem falhas, aonde eu devo me aprimorar. As pessoas devem se preocupar com seus relacionamentos. Eu acho que são 3 pontos chaves, que fazem com que a pessoa desenvolva um bom perfil profissional. Competências, quando a gente diz competências, ele é um tema bastante amplo, sim, mas eu tenho determinadas facilidades. Eu tenho uma facilidade numérica. É muito importante que eu desenvolva essa capacidade, que eu já tenho essa facilidade, posso estar aprimorando para poder fazer um diferencial. Eu tenho uma boa versatilidade para falar em público. É importante que eu desenvolva ainda mais essa capacidade, me aprimorando nessas técnicas ou técnicas de apresentação, para poder desenvolver e fazer um perfil diferente no mercado que chame a atenção para mim. Quem trabalha tem que colocar uma coisa, eu falo isso para os meus alunos e eu acho que é importante salientar. Você está trocando o seu conhecimento como organização. Então, se eu estou trocando alguma coisa, eu estou lá e fornecendo o meu conhecimento em prol do desenvolvimento dessa organização. Se é isso que eu estou oferecendo, quanto que eu estou me aprimorando nisso? Quanto que eu estou valendo no mercado? Essa preocupação o profissional tem que ter. Então, aprimorar e ter esses pré-requisitos, o primeiro dele é querer aprender sempre. Não achar que ele sabe tudo, Ele tem que sempre investir na potencialidade dele e acabar descobrindo novas facetas, novos lados dele que podem ser utilizados no mercado com sucesso. Quer dizer, não pode se acomodar nunca. Aliás, hoje em dia, menos ainda, Antigamente, você sentia a questão de emprego uma coisa mais mais estabilizada, As pessoas acabavam se mantendo nos empregos. Por mais tempo, Por muito mais tempo. Porque também, agora, o que acontece? Nível de competitividade, O que acontece? As empresas, de uma forma geral, têm produtos. Elas têm a entrega desses produtos, que ela tem esse sistema de distribuição. As empresas têm ISO, quer dizer, os padrões de produto são hoje coisas que as pessoas acabam tendo que respeitar a qualidade. E o que ela tem de diferencial? O que faz uma empresa diferente da outra? As pessoas que trabalham nela. É esse capital intelectual que faz uma empresa ser mais competitiva também que a outra. Então, as empresas hoje investem muito mais em treinamento e desenvolvimento. É à toa? Não, porque eles querem preparar a mão de obra deles para ter um potencial diferente e que seja mais competitivo no mercado. Então, eu estou entrando
para essa organização com uma coisa que é o meu conhecimento. Então, eu presto um serviço para essa empresa e sou remunerado por esse serviço. Quanto eu estou investindo na minha carreira? Quanto que eu estou investindo nesse conhecimento que eu estou oferecendo para a organização? Essa é a principal característica do profissional de hoje. Ele deve investir no conhecimento dele e no desenvolvimento de competências que ele tenha. Quer dizer, sempre, né? Não tem como sempre, parar. É constante, não existe parada para isso. Os assuntos mudam, os temas, né, globais mudam. Né? Hoje você fala de inúmeros outros itens que antes não eram valorizados. Hoje você fala, na hora que nós estávamos entrando, achei uma colocação interessante sua, que você falou assim, essa pessoa foi promovida, é uma diretora e tem uma coisa muito grande que é a humildade. Humildade é um tema hoje que ele reza na cartilha dos bons profissionais. Né? Triste o profissional que é arrogante o suficiente, que se fecha num cerco, entendendo que ele não precisa de mais nada ou mais ninguém. As empresas, o topo, né? Que é uma empresa fora as estruturas dela e os produtos, são as pessoas que fazem esse movimento. Então, isso é fundamental, que a gente cuide, que a gente tenha uma qualidade de vida, tenha uma qualidade de um cuidado espiritual, inclusive. Quando eu falo de espiritualidade, acreditar mais nessa capacidade de ser e não só de ter. Então, isso é um tema discutido hoje a nível mundial. As pessoas se preocupam mais em ser, né? E isso é muito importante. Bacana. E você sente isso agora nesse momento? Marco Aurélio, de São Paulo, ele pergunta o que você acha de uma empresa que promove um excelente funcionário e ele se torna um péssimo líder. O que você acha que deve se fazer, se tem como consertar a situação? Isso é comum, hein? Na verdade é muito comum. Porque o que as empresas enxergam de uma forma geral, né? Isso é comum mesmo, né? Funciona isso há séculos. O funcionário acaba se desenvolvendo dentro de uma atividade que ele tem. E ele acaba indo muito bem. Qual é a condição que a empresa enxerga? Eu preciso promover, né, esse funcionário. Porque ele precisa ter uma oportunidade, ele está oferecendo o melhor dele. Não significa que essa empresa preparou essa pessoa para ser líder. Né? Por isso que a gente brinca, às vezes, assim, um bom vendedor não necessariamente é um bom diretor comercial. Né? Um bom vendedor, de repente, ele é excelente nessa questão, né, de produção em vendas, porque ele tem um link com os clientes fantástico, mas, ao mesmo tempo, ele não foi preparado para liderar pessoas. A liderança, ela exige um preparo. Então, se você tem uma vontade e, obviamente, de fazer seus funcionários crescerem, porque a liderança ela pode ser desenvolvida, né? A gente até fala de liderança nata, né? Na verdade, o que acontece? Essa empresa tem que saber quais são os potenciais que eles têm dentro da organização e fazer um preparo de desenvolvimento, às vezes anterior ao processo de promoção dessa pessoa. Então, existe a condição hoje, muitas organizações fazem isso, de analisar e focar dentro da empresa pessoas que tenham competências diferenciadas, que já estão mostrando isso, ao qual eu posso estar preparando antecipadamente. Agora, coloquei a pessoa e a pessoa não está dando certo. Primeiro compasso, né? Tentar buscar treinamentos no mercado e tentar buscar trabalhos com esse executivo que possam estar desenvolvendo esse lado e passando para ele o conhecimento do que é importante para ser líder. Quais são os itens fundamentais, né, de uma liderança? Isso é um grande ponto. Agora, existe também o que a gente fala, nem todo crescimento é vertical, existem crescimentos que são horizontais, e de repente a empresa tem que ser esperta o suficiente de não perder um potencial desse que tinha um grande significado no crescimento horizontal. Sim. Né? As pessoas ainda são muito presas em cargos. Né? Infelizmente, é o status, né, do cargo e não o resultado que eu ofereço. Eu faço uma pergunta para as pessoas quando eu falo, se você tivesse que pedir uma promoção hoje, o que você falaria para o seu gestor? Aí as pessoas levantam inúmeras informações, eu falo, eu vou te fazer uma pergunta básica como gestora, eu te faria essa pergunta. No último ano, quais resultados diferenciados você ofereceu para essa organização? O que você fez de diferente que realmente agregou valor ao meu negócio? Se você souber responder isso, você está com a faca e o queijo na mão. Se você não souber, fica um tanto quanto fantástico tudo isso. Com certeza. Né? Então, esse peso, como ele diz, coloquei a pessoa, mas talvez a pessoa, né, não está preparada o suficiente, então é a oportunidade de prepará-lo. Então, essa pessoa vai precisar de um tempo um pouquinho maior
para poder ser preparado e ser analisado. Porque isso também... Agora, isso, não deu certo, eu sou obrigada a desligar essa pessoa? Não, de repente eu posso estar fazendo esse processo, posso estar aproveitando esse perfil que ele tem, que é adequado, que traz o resultado para a minha organização, num crescimento mais horizontal e não tão vertical. Essa questão esbarra até numa coisa que é um problema no Brasil, que sempre foi o planejamento. As empresas nunca se planejam, né? E você colocou um ponto muito legal, um ponto muito importante, que é assim... da empresa está visualizando que a pessoa tem um potencial e vai investir naquela pessoa antes de colocá-la naquele cargo. E bate nessa falta de planejamento que existe nas empresas. É muito como eu acho que também existe uma questão meio assim, cultural. Né? Nós não fomos muito treinados a fazer planejamento. Né? Isso é uma coisa. Né? Eu falo isso até por uma questão pessoal, muitas vezes. Sim, a gente fala de sim. organizações e tal, mas assim. Nós planejamos a nossa vida, nós planejamos a nossa vida financeira, nós planejamos a nossa vida educacional. Bom seria, né? Justamente, mas pessoas que planejam, porque existem pessoas que planejam, sim. são as pessoas bem-sucedidas. Isso é uma competência. Isso é uma diferenciação. Pessoas que planejam, elas conseguem ser bem mais bem-sucedidas. Porque o planejamento, ele faz com que você tenha uma visão preventiva sobre as coisas. Que você consiga olhar o que a gente fala. Hoje não cabe mais ser só eficiente e eficaz. Cabe você ser efetivo. E a diferença é uma coisinha básica. Eficiência é eu fazer certinho, eficaz é eu fazer certinho, ter olhos em resultado. E ser efetivo é fazer certo, ter olhos no resultado, mas ter visão de futuro, olhar cenário, olhar o que está acontecendo ao meu redor, o que eu posso estar já fazendo, que isso vai ter uma ação lá no futuro. Então, por que existe planejamento estratégico nas organizações? O objetivo é esse, você ter uma visão mais efetiva sobre as coisas, quer dizer, você tem uma linha onde você consiga olhar e me planejar para daqui 10 anos, daqui 20 anos. E esses planejamentos entrou agora fortemente numa cultura, né? Quer dizer, agora o Brasil, que antes não tinha esse hábito, agora passa a ter, o que é muito importante, e isso acaba sendo um aprendizado. Quem trabalha dentro de uma organização que cuida disso, acaba também aprendendo. Assimila isso para a vida pessoal. Porque existe um processo, a organização é um processo de aprendizado. Para ambos os lados. Né? Não interessa que cargo você ocupe, existe uma cultura organizacional, essa cultura organizacional faz com que as pessoas também levem essa informação. Aí eu saio dessa organização, vou para outra, eu levo esse conhecimento adquirido para essa outra organização. Então a falta de planejamento vem desde lá de trás, porque nós não fomos preparados para isso, mas hoje começa a ter uma visão um pouco diferente. As empresas passam a ter essa visão mais planejada e é um processo de transição. Está evoluindo, está amadurecendo nesse sentido. Legal. A gente vai para um breve intervalo, não saia daí que a gente volta já já com mais bate-papo. Até já.